Amém. Vamos falar sobre Isaías 53, que foi o texto que a gente estudou aí durante a semana. É um dos textos que eu poderia dizer que é o mais bonito, ou um dos mais bonitos, que tem ligação direta com o Novo Testamento, com o Messias esperado, com a salvação que foi prometida. Então, esse capítulo todo, ele vai trazer a noção do que é o sacrifício vicário, trazido por Jesus. Né? A substituição que ele nos trouxe, que ao invés da gente morrer no lugar, ele morreu no nosso lugar por nós. Então, é interessante porque dentro da cultura judaica, desde Eva, desde o Gênesis, existia a promessa de que o Messias, o prometido de Deus, viria. Ele viria esmagar a cabeça da serpente. Então, desde aquele tempo, veio sendo trazido por tradição oral, depois disso veio sendo escrito, e finalmente, nos tempos de Jesus, aquilo tudo tinha sido documentado, e aquilo já era uma cultura. Então as pessoas do tempo de Cristo, elas já esperavam que o Messias viria, né? E aí já começa um primeiro questionamento, né? Por que Deus não simplesmente recriou a humanidade? Ou por que Jesus não foi sacrificado assim que o primeiro pecado aconteceu? Essas são questões que às vezes a gente começa a pensar e para analisar dentro do contexto bíblico e vai entendendo que a revelação de Deus ela é progressiva. Ela vai se encaminhando desde o começo até a época em que Jesus aparece na história. Deus tinha um plano muito específico de mostrar e dar o entendimento do que era pecado, do que era justiça e do que era juízo. A gente não pode parar para pensar, aliás, a gente não pode pensar que quem veio antes de Cristo não foi salvo, porque o próprio livro de Hebreus fala isso. Eles se tornaram justos mediante a fé. A partir da fé deles, né, a gente vai ver o texto falando que Abel, Enoque, Abraão, Moisés, José e tantos outros que vieram antes de Jesus Cristo foram salvos. E eles foram justificados pela fé. E é interessante porque nesse livro de Hebreus, ele fala dessa promessa desde o Gênesis. Que viria o descendente de Eva, que pisaria na cabeça da serpente e que faria justiça por nós, né? Então, essa promessa do enviado de Deus foi atravessando eras, séculos, milênios, né? Aproximadamente 4.000 anos entre o Gênesis da narrativa bíblica até quando Jesus ocorre, né? O acontecimento, o fato de Jesus aqui na Terra. E aí é engraçado porque no começo essa promessa do Messias ela se dava por uma ideia justamente pura do que era a vinda do Messias, que era tirar ou livrar do domínio do pecado a humanidade. Essa sempre foi a primeira ideia da promessa. Mas à medida que a nação judaica foi avançando, essa noção foi mudando. Porque foi um povo escravizado, um povo que foi subjugado, que foi sobrepujado por muitos povos dominadores. Então a noção de um Messias espiritual que livraria o povo do domínio do pecado e da morte, ela começou a ser deixada de lado e começou a se dar uma narrativa muito maior, que era a narrativa de uma resolução de problemas temporais, físicos e sociais. Então, em vez de eu esperar que o Messias venha para me salvar da minha morte eterna, eu quero que agora ele me salve do meu opressor. Seja ele romano, assírio,
grego, egípcio. Essa noção foi começar a crescer no povo à medida que eles foram sofrendo. E o povo foi sofrendo justamente porque eles eram infiéis. Então eles transferiram essa expectativa de um Messias Salvador para a imagem do Cristo. E é engraçado, né? Porque se a gente for olhar dentro da narrativa do Talmud, que é vamos dizer assim, a síntese da interpretação farisaica, ou seja, o que os fariseus viviam, o que eles tinham como lei para eles, um resumo ali, no Talmud está escrito que se a nação de Israel cumprisse todos os mandamentos, toda ela, um dia o Messias viria. Então, a gente começa a ter essa noção de que esses grupos que vão ter no tempo de Jesus ali, os fariseus, os essênios e os zelotes, eles querem apressar a vinda do Messias. Vamos lembrar, os fariseus que eu estou falando aqui, que muito debateram e foram criticados por Jesus, eles surgiram depois do exílio babilônico. Então, o povo, depois do exílio, começou a querer se misturar. O povo de Judá começou a querer se misturar na sua cultura com a cultura grega. E aí, os fariseus foram uma frente de resistência a essa mistura de culturas. Eles eram o pilar de referência no que se falava sobre o judaísmo, tanto cultural quanto religioso. E aí, 400 anos depois, veio Jesus e bate de frente com esses grupos. Então, como eu disse, a questão principal é a que esse grupo esperava ansiosamente que viria o Messias a partir da sua piedade. Ou seja, o fariseu acreditava que ele, por ser muito bom, por ser um bom cumpridor das leis, por ser um bom cumpridor daquilo que ele colocava como sendo certo, ele seria o causador da vinda do Messias. Os zelotes, por exemplo, que a gente vai ver também no relato bíblico, eles querem isso, mas de uma forma violenta. Eles querem fazer retirar o domínio do Império Romano do povo através de uma ação violenta. E é engraçado, porque no meio dos discípulos tem um zelote, né? Que é estranho, porque se hoje a gente fosse olhar, um zelote é quase se não fosse, é quase um terrorista. Mas Jesus andava com esse povo, não porque ele era um terrorista, mas porque esse povo precisava dele, né? Ele não foi andar com fariseus, apesar de ter pregado para fariseus. Nicodemos e outros buscavam entender Jesus. E aí é engraçado, né? A gente falou tudo isso aí, e o que isso tem a ver com o texto de Isaías? Porque o texto de Isaías, ele vai falar sobre um servo sofredor. A mensagem daquele que viria, ela vem de uma maneira diferente que o povo esperava, mas que é coerente com a mensagem, com a promessa do Gênesis. Ela tem um teor muito mais espiritual, de entrega, de sacrifício, né? O próprio Isaías entrega dessa forma. E vamos lembrar, o profeta Isaías, ele viveu 150 anos antes do exílio. Ele não viveu essa parte da história. E aí ele traz essa mensagem, né? E é tão engraçado, esses dias para trás eu até comentei no pequeno grupo, a gente vê um vídeo dos judeus hoje, e o pessoal lendo para eles a passagem do Isaías 53. E eles perguntam, isso aí está no Velho ou no Novo Testamento? E aí os judeus de hoje falam, não, isso aí está no Novo. Justamente por esse distanciamento, eles acham que essa mensagem do Messias sofredor, que se entrega, que não luta com uma espada, mas que se entrega em favor dos outros, ela é contrária ao que eles esperam. Então, eu vi o cara lendo, né, o texto para o judeu, e o judeu, na hora, ele fala assim, não, isso aí está no Novo Testamento, não tem como isso aí estar no Velho Testamento. É muito engraçado, a noção de que
eles distanciaram-se tanto da ideia do Messias original, que agora eles passaram a crer no Messias que basicamente não existe. Esse Messias político, militar, é uma criação deles, uma necessidade do tempo deles. E igual como eu disse, se a gente for ver na história, a gente vai ver que o povo judeu realmente é um povo muito perseguido, perdeu sua terra, ocorreu vários problemas. Então essa noção foi só sendo reforçada durante o tempo. E até hoje eles sofrem com isso. Então, até hoje é sustentada essa noção de que o Messias vai resolver meus problemas de agora. Sendo que Jesus já resolveu o maior de todos os problemas. O maior de todos os milagres foi resolvido por Cristo. Mas eles não estão atentos a isso. E a gente também não estaria atento se a gente não tivesse o Espírito Santo. A realidade é essa. Então, vamos à leitura do texto aqui, para a gente depois entender como vai ser aqui decompondo esse texto mais à frente. Então eu vou começar aí, é um capítulo curto, tem 12 versículos só. Então, desde o primeiro: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, não houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, ó meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém. Interessante, né? Se a gente for decompondo o texto aqui, né, versículo a versículo, a gente vai começar a entender que aqui já tem várias profecias que são realizadas em Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então primeiro fala que ele era um homem rejeitado entre os homens, homem de dores, ou seja, ele teve uma vida normal, como todo mundo aqui teve. Ele teve uma vida comum, num tempo que era muito mais difícil, né? Ele viveu numa época que era muito mais complicada, num país desértico. Então vocês imaginem as dificuldades que eram daquele tempo. E aí ele fala que ele tomou as enfermidades sobre si, né, as nossas dores ele levou sobre si,
E aqui ele está falando que justamente sobre os pecados, né, sobre as dificuldades, né, e as curas também que ele fez e realizou. E aí agora ele começa a falar que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí fala que a gente andava desgarrado como ovelha, mas o Senhor o colocou ali para que a gente pudesse achar o caminho, e entender que ele era o Filho de Deus, né? E fala que ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como uma ovelha muda, né? E a gente vê esse relato lá em Marcos, Mateus, de que ele foi para a crucificação e não falou um A. Pilatos perguntava para ele, ele não se defendia. Não precisava, né? Ele sabia bem o que era a vontade de Deus naquele momento. Da opressão e do juízo foi tirado, né? E aí fala que quem contará o tempo da sua vida. E aí fala que ele foi tirado da terra dos viventes, ou seja, ele de fato seria morto, né? E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala, puseram a sua sepultura com os ímpios. E aí fala, com o rico, deixa eu ver aqui direitinho, com o rico na sua morte. Em algumas traduções a gente vai falar que o túmulo dele foi colocado no meio dos ricos. E isso é muito específico, porque a morte por cruz era uma morte muito violenta. O pessoal deixava o corpo ali apodrecendo. Só que Jesus foi retirado por alguém que tinha posses, que era José de Arimateia, e colocou num túmulo de alguém que tinha dinheiro. Isso, trazendo a nossa memória, faz a gente analisar e prestar atenção nos detalhes que Deus escreveu essa história. Até nisso, até nesse pequeno detalhe, a gente vê a profecia se cumprindo. Ele foi colocado num túmulo, porque o normal de um ladrão era ser jogado em qualquer lugar. Ele foi colocado como um criminoso, como alguém que não tinha índole nenhuma ali no meio dos ladrões. Então, para ele, o mais normal seria que o corpo fosse descartado. Mas não, ele foi colocado num túmulo de alguém que tem posses, né? E aí ele fala que ele verá o trabalho, fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, né? E o seu conhecimento como servo, e o justo, justificará muitos. E é engraçado, porque aqui já cai a ideia do universalismo, né? Porque ele não vai justificar todos, ele vai justificar muitos. Se tem muitos, tem alguns outros que também não vão ser. Ou seja, né? Ele morreu por uma parte, não por todos. Agora, se a gente sabe quem é quem não é, não tem como, a gente tem que pregar para todo mundo. E aí, cabe a nós ter sabedoria, né? E aí ele fala que ele levou o pecado sobre si, e no final ele fala, intercedeu pelos seus transgressores, que é justamente o final que ele fala, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Então, olha como é detalhista. Se a gente for olhar, está tudo certinho. Está tudo lá no Evangelho, né? E aí a gente para pensar, a gente fala assim, esse Messias aqui não resolve o problema do povo, porque está morrendo. O Messias, bom para o povo, seria o Messias que tomasse o trono de Jerusalém, depois tomasse o trono de Israel, unificasse Israel, e aí ele ia sobrepujar o Império Romano. A lógica de Jesus é completamente invertida desse mundo. Ele está mostrando o quê? Eu vim para servir e eu vim para sofrer. Sofrer por gente que não precisava. Aliás, gente que ele não precisava sofrer. Nós precisávamos do sacrifício dele. Mas ele não precisava ter feito isso que ele fez. Ele é Deus. Por ser Deus, ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse. E aí a gente para analisar que todos nós que carecemos da salvação, da redenção, a gente deveria ter um pouco mais de ciência e um pouco mais de respeito, às vezes, por esse sacrifício. A gente adora o fato de que Cristo morreu na cruz por nós. E que bom, isso é o princípio de tudo. Se você reconhece Jesus como seu suficiente Salvador, e entende que o sacrifício dele foi o que te salvou, tá joia. Daqui para frente a gente começa a conversar.
Mas, como eu disse, ele não precisava fazer isso. Ele se despiu dos seus privilégios como Deus e veio habitar num corpo humano, mortal, sofrer, como a gente cantou, as angústias de ser um bebê, de chorar pela mãe para poder mamar, de se sujar, de passar mal, de sofrer tristezas. Isso engrandece o sacrifício de Cristo. Entender que ele saiu de um lugar muito alto, de um trono muito alto, e se tornou humano para poder alcançar quem nem sabia que ele existia. E aí ele faz isso, e a humanidade, né, nós que conseguimos entender e ver a partir do Espírito, consegue se tornar obediente, purificado e devoto a Ele. E igual, como eu disse no começo, eu me perguntava dessa forma, né? Deus tem que descer à terra, anunciar seu reino, nos redimir, se transformar a partir da natureza redentiva, né, do seu Filho que se entregou por nós. A conta não fecha. Por quê, né? Não faz sentido. Porque a gente sempre pensa numa lógica de recompensa. O cristianismo não trabalha com recompensa, porque ele não é moralista, apesar de ter uma moral. Quando eu falo moralista, eu estou falando naquele sentido de que se você se comportar, você vai ganhar um presente do Papai Noel no final do ano. Isso é moralismo. Eu faço pela recompensa, eu não faço porque eu entendi. O Evangelho não é assim. Uma vez que a gente já vive o cristianismo, uma vez que a gente já entendeu quem é Cristo, a gente entendeu que a gente tem tudo. E aí a gente tem que parar de ter essa noção errada de que Cristo morreu para que a gente tenha uma vida boa aqui. E começar a pegar essa vida que a gente tem aqui e voltar ela para o reino de Deus. Se desfazer dos privilégios que a gente tem, muitas vezes, que a gente entende que é até justo, mas se sacrificar por eles. Às vezes, se sacrificar para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para revelar Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua amizade, na sua família. É seu direito, talvez, não conversar com aquele parente, mas é o que Cristo fez. Cristo se despiu dos seus privilégios, e o privilégio de não ser parte com a gente. Então, olhando para o exemplo dele, a gente entende que nem tudo que é justo, ou que parece justo, às vezes é o nosso dever. Vai parecer injusto mesmo, porque é injusto que Jesus morresse por nós. É completamente injusto. Não é justo que alguém tão puro, o ser de maior beleza no mundo, sofra pelo pecado que eu cometi. Ainda bem que Cristo não pensa assim, né? Porque senão a gente estaria mortos eternamente, sabe lá Deus como a gente estaria em vida, né? Ainda tem esse aspecto, né? De que o espiritual ecoa no mundo físico aqui, no que a gente vive. Então a transformação ela começou. Às vezes a gente não chegou lá e não vai chegar lá. A gente vai chegar lá quando Cristo voltar. Mas a gente está caminhando para se tornar santo, para revelar Cristo, para se sacrificar. Então o plano de Deus nunca foi criar um povo sem corrupção. Nunca foi essa a ideia de Deus.
mas que esse povo compreendesse na profundidade do ser de Deus a santidade dele. E a importância do processo de santificação ao longo da progressividade da sua revelação durante a história da humanidade. É importante que a gente entenda que para o pecado deveria haver justiça e juízo. Então, Jesus não foi crucificado no Éden, porque ele já havia sido crucificado antes de tudo. E ele é o plano A. Antes de tudo acontecer, Cristo já estava crucificado. Já era esse o plano. E aí a gente cada vez mais vai se distanciando, olhando para as coisas que estão em volta da gente, esquecendo dessa promessa, esquecendo dessa realidade espiritual que é o Messias. E aí, como eu disse antes da fundação do mundo, né, sempre foi o plano A. Como a gente pode honrar a Cristo sabendo disso? De tudo que eu disse. Ele que se desfez da sua natureza divina, ele que abriu mão do seu poder para nos servir, ele abriu mão, como eu disse, dos privilégios para abraçar aqueles que não tinham nem parte com ele, eram inimigos. Ele exerceu misericórdia e graça por um povo impiedoso, um povo que nem sequer às vezes tinha uma humanidade. Através dos sofrimentos dele, a gente foi curado. Através das feridas dele, a gente foi sarado. E a gente teve paz com Deus. Através do sangue dele, a gente pôde nascer de novo, com uma nova natureza, única como a dele. Como eu disse, eu acho que eu já falei isso uma vez, mas não custa reforçar. Em João 3,16 ele fala que Jesus era o unigênito, uma só gênese. Ele tinha uma criação única, só ele tinha aquele tipo de natureza. E aí quando Paulo vai falar sobre Jesus de novo, ele fala sobre o primogênito da criação. Ou seja, ele deixou de ser um ser único, e quando nós passamos pela cruz, agora a gente começa a ter a mesma gênese de Jesus. Ele deu acesso à fonte eterna da vida para nós. E a gente crucificou o ser de maior beleza que tinha no mundo, no universo todo. Se fez pó, carne por nós. Engraçado que ele compreendeu a fragilidade do ser humano perante as dificuldades da vida, mas mesmo assim não se corrompeu. E olhando agora para todo o exemplo dele escrito, a gente pode entender que ele é de fato o servo sofredor. O exemplo definitivo de como a gente tem que viver hoje. Então, Jesus não venceu pela espada, não venceu pela força, pelo autoritarismo, pela imposição. Ele não venceu pelo esforço diário, pela performance, como a gente vê aí fora, né? Pelo que o povo esperava na época dele. Ele se entregou. Quando não havia motivos para amar, ele nos amou. Quando não havia razão para morrer, ele morreu em favor de muitos. E o que sobra para nós? Sabendo de tudo isso, sabendo que a gente não consegue alcançar isso, se não for ele alcançar a gente primeiro. Se ele não quisesse se mostrar, a gente não veria. Não existe esforço nosso para achar Deus. O que sobra para nós é sermos iguais a Ele, servos sofredores como Ele foi e é. Para nós, não deveria haver crise em perder a vez, não deveria haver crise em abrir mão de privilégios, em sermos mansos e humildes. A gente não podia ter problema com isso.
porque está tudo certo. O melhor de Deus já veio para nós. Cabe a nós entender o nosso lugar. E quando eu falo de sofrer, de dar o lugar, não é necessariamente sobre uma condição de pobre ou miserabilidade, não é sobre isso. Mas de entender o contexto que você está e falar assim, eu vou abrir mão de alguma coisa aqui para eu revelar Cristo. A gente não precisa de nada que tem no mundo ao redor da gente. Sabe, a gente às vezes vive nessa cultura de internet e que a gente tem que parecer bem o tempo todo. A gente tem que parecer que está 100% pleno o tempo todo. A gente só coloca as melhores fotos. E eu não estou pedindo para vocês colocar foto feia não, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos entender. Esse é o pensamento do mundo, onde não há lamento. Ou quando há lamento, existe autopromoção. A pessoa expõe uma desgraça, já esperando o retorno. O reino de Deus não funciona assim. Isso é um pensamento diabólico. De colocar na nossa vida uma capa de que não existe nada ruim. Essa teologia do lamento, né? Ela sumiu das nossas igrejas, das nossas leituras, da nossa vida. A gente já não chora mais aos pés de Deus. A gente pede para ficar bem. E quando a gente fica mal, a gente acha ruim. Porque na nossa cabeça, na nossa ideia religiosa, a gente pensou que tudo daria certo depois que eu entrasse para a igreja. Se Cristo pensasse dessa forma, a gente estava lascado. A gente impõe sobre Deus uma expectativa infantilizada, imatura, limitada. E não entender que os sofrimentos dessa vida são para glorificar o Senhor. Vai ter muitas situações que você vai olhar hoje e falar assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou tendo que abrir mão? Por que eu estou tendo que entregar? Eu não preciso, não é justo. Por que eu estou tendo que andar mais uma milha? Mas a gente está tão desconectado da vontade de Deus, que a gente não tem sensibilidade para entender que às vezes Deus, no meio da tempestade, está falando com a gente. A gente questiona o tempo que a gente se dedica à obra de Deus, a gente limita isso, e a gente barganha com Deus. Então, eu vou em 3 cultos, mas eu não quero que meu carro quebre. Eu vou abrir um PG na minha casa, mas eu não quero passar dificuldade. A gente está com os ouvidos e os olhos tampados para a vontade de Deus. E a gente criou um Jesus próprio para nós mesmos. É muito triste isso, sabe? A gente é completamente egoísta no nosso trato com Deus. E se não é o Espírito Santo para nos alertar, a gente vai se perder. Que bom que existe. Que bom que Deus teve esse cuidado de mandar um Consolador para nós, para que a gente endireite os caminhos e consiga alcançar aquilo que Deus colocou na nossa vida. A banda pode subir. Quer servir a Cristo de verdade? Então, acho que você deve perder. Cristo perdeu. Primeiro perdendo a sua divindade, depois perdendo a sua própria vida. Vivendo como um pobre, como alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Não foi um acidente ele ter nascido como ele nasceu.
Ele queria experimentar, saber como era a vida de alguém que vivia ali. Quer ser um servo de Deus? Seja um servo um servo que não busca méritos próprios. Existe a parábola do servo inútil, né? Que a gente fala, que é basicamente isso, é um servo que não procura méritos para si, que não olha para si mesmo, buscando crédito. A gente tem que entender que o nosso nome vai morrer com a gente. Então, no fim das contas, no nosso enterro, a gente tem que tentar correr o máximo que a gente pode, para que as pessoas lembrem que nós éramos servos de Cristo. Se no final da nossa vida alguém virar e falar, esse aí é um servo de Cristo, deu bom testemunho, tá ótimo. A gente conquistou o máximo que a gente conseguiria. A gente tem que cumprir com prazer aquilo que Deus nos colocou, mesmo que seja em pranto. E quantas vezes a gente não vai fazer isso? Quantas vezes a gente não quer e a gente vai fazer? Porque essa é a vontade de Deus. Você quer revelar o caráter de Cristo? Se entregue em favor de quem não mereceu, de quem não pode te recompensar. Seja misericordioso com quem é impiedoso. Não no sentido de ser bobo, de se entregar, mas de olhar para quem às vezes está cego e falar, eu já fui assim. No fim das contas, a gente olha para a nossa cultura religiosa e pensa que a gente é superior de alguma maneira. E o Evangelho fala totalmente ao contrário. A gente só se torna consciente do nosso pecado. E isso deveria ser um motivo de humildade, de eu olhar para mim mesmo e falar assim, se eu tentasse eu não ia conseguir, mas eu não vou nem tentar. Cristo vai fazer por mim. Seja amoroso com quem pode lhe expressar ódio. E é difícil. Mas o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Cada vez mais a gente vai se fechando em nós mesmos e a gente não cumpre aquilo que Jesus fez e nos ordenou. Que é fazer porque não pode fazer. Porque Cristo fez por nós aquilo que a gente não podia fazer. Esteja sempre em autoexame, meu irmão. Olhando para si e falando assim, o que eu posso servir? Aonde eu posso entregar mais? Aonde eu posso fazer mais? O que eu posso fazer para parecer Cristo? E eu tenho certeza que Ele vai te revelar. É difícil, não estou dizendo que é fácil não, tá? Não é. Mas a gente vai fazer pela graça dEle. A gente não consegue por nós mesmos. Mas Ele vai por nós, fazendo. E cada passo nessa jornada vai ser guiado por Ele. Vai ter tropeços, vai ter desilusões e frustrações. Mas a gente vai chegar lá, não por nós, mas por Ele. Amém? O louvor vai ministrar novamente a canção. E eu quero que a gente reflita bastante no sacrifício de Jesus. Ele fez muito. E às vezes muito mais do que a gente pode imaginar. Amém.